Muito bem, já estamos ao vivo aqui no nosso podcast, aqui em Frecheiras, na capital do mundo, aqui no distrito de Cambuci, 19 horas em ponto. Hoje, sábado, mais um quadro aqui politicando no ar. Hoje nós teremos dois convidados aqui, nós vamos bater aquele papo com eles. Meu amigo José Novato. Vou começar falando da buzina do carro do Zé Novato. A buzina do carro do Zé Novato está sendo um sucesso por onde ele passa. Eu vou te falar uma coisa. Até eu já estou viciado naquela buzina. Quando ele para o carro perto de mim, eu já logo vou no veículo dele apertando. É uma caixinha com vários botões que você aperta, cada um sai um ronco. Mas um dia eu não sei o que ele vai arrumar mais não. Eu vou pedir ele para ver se ele arruma um patrocínio daquela buzina para mim, que ele está me devendo um brinde que tratou de me dar aqui no estúdio, até hoje não me deu nada. E hoje nós estamos aqui com ele, nosso amigo, companheiro de muitas datas da família tradicional em Aperibé e também aqui em Cambuci, né? Eles que tiveram terra e alguns deles ainda têm ainda proprietário, tem terra aqui em Frecheiras, na capital do mundo. Hoje nós vamos bater aquele papo, nós vamos falar da emancipação política de Aperibé, como começou o processo, o plebiscito e muitas coisas boas vai acontecer hoje aqui até às 20 horas. Enilson da Silva Pontes, mais conhecido como Grilo. Aperibé, dia 10 agora, quinta-feira, faz 33 anos de idade de Cristo. Parabéns a Aperibé antecipado. Meu parabéns tem que ser antecipado para Aperibé. E o Enilson, nosso popular Grilo, fez parte aí da emancipação política de Aperibé. Então ele vai falar um pouco com a gente daqui a pouquinho aqui com a gente. Antes eu quero dar uma boa noite ao meu amigo Enilson. Vou dar uma boa noite primeiro ao José Novato, ex-companheiro aqui do nosso estúdio, que agora ele está tirando umas férias indeterminadas, que agora está com preguiça de trabalhar. É desse jeito mesmo. Boa noite, José Novato. Boa noite, Adilson. Boa noite, Denilson, da Silva Pontes, da Popular Grilo. Boa noite a todos os ouvintes, né? Como se diz, eu não afastei de nada. A hora que você quiser, estou à sua disposição para a gente bater aquele papo, fazer aquela gravação. Ao momento que você quiser. Não afastei, porque por isso estou aqui. Fui convidado, não por você, fui convidado pelo Grilo, para a gente fazer parte desse bate-papo. Estamos aqui para falar da emancipação política, né? Porque a gente também fez parte desse trabalho. Fomos várias vezes ao Rio de Janeiro para resolver situações e perdemos algumas viagens, levamos pernada, nós fomos fazer uma pernada uma vez, levamos uma pernada lá por motivo de chuva, mas daqui um pouquinho a gente vai falar tudo isso aí, aqui nesse programa de audiência, né, nesse sábado, no sábado aí, que foi um sábado aí pesado, muita chuva, né? Bastante chuva. Lá no Rio de Janeiro, principalmente. Graças a Deus. Angra dos Reis, debaixo d'água. Graças a Deus para nós aqui está chegando só pela parte da manhã. E vamos esperar que o Papai do Céu controle bem a situação. Com certeza. Meu amigo Enilson da Silva Pontes, mais conhecido como Grilo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Adilson. É um prazer estar aqui batendo um papo com você, junto com o meu amigo Zé Novato. E essa oportunidade, para mim, é quase que única, entendeu? E parabenizar você pelo seu programa, que é famoso na região. Obrigado. E estamos juntos. Se precisar, estou aqui à disposição. Agora, Enilson, popular Grilo, me fala um pouco, você é cria de onde? Eu sou de Aperibé. Cria de Aperibé? Sou nascido da Boa Vista, lá no Porto das Barcas, lá do final. Sou nascido lá e vim morar em Aperibé. E me fala, por que esse apelido Grilo? Eu imagino que seja porque você deveria ser muito magrinho. Eu era magrinho, pequenininho, aí jogava bola, entendeu? Jogava direitinho. E o pessoal não botou o apelido de Grilo, e o Grilo pegou. E hoje ninguém me conhece, nem Miracema, nem Aperibé, nem Itaperuna, lugar nenhum, só conhece Grilo da cidade. O Enilson ninguém... Enilson ninguém... Se falar Enilson, ninguém sabe quem. Só no documento. Só no documento. É isso aí.
Agora, Emilson, você antes de. Hoje você é aposentado, aposentou aí na vida pública, antes da vida pública, você acabou de falar aí que você era funcionário da SEDAI em APB, e toda a região aí onde abrangia a SEDAI. E a SEDAI hoje, ela está bem assim, está É, minando. cara, a SEDAI hoje, infelizmente, ela está bem dizer, quase que acabada, né? Hoje só tem SEDAI na região aqui no Oeste, em Laje, Itapiruna e Bom Jesus. O As resto acabou tudo. três cidades. Agora é tudo Água do Rio, entendeu? Águas do Rio Lá tá ainda tem tomando SEDAI conta, ainda, né? mas a maioria do pessoal aposentou, entendeu? E Está saiu tomando fora. conta das cidades no nosso bolso. Pior que é verdade. É complicado. Ô Emilson, você é conhecido como Grilo. Eu vou falar Emilson, vou falar Grilo. Pode Porque falar. muita gente às vezes Se não falar conhece, não Enilson, sabe eu nem sei mais o direito é grilo. Pode falar grilo. Sem falar problema. Grilo. Pode Ô falar. Emilson, vou falar mais uma vez que é um prazer te receber aqui. Eu fiz esse convite a você lá atrás e a gente arrumou essa data porque hoje é 5 de abril de 2025 e quinta-feira que vem é festa em Aperibé, que é 33 aniversário anos. de Aperibé, então, Isso é a aí. idade de Cristo, né? Isso aí. Vamos direto ao assunto que nos interessa. É, emancipação política de Aperibé. Você participou muito aí, você foi um dos pilares da emancipação política de Aperibé. Lá na data que o Zé acabou de citar aí, se você se lembra, pode falar a data que começou a emancipação política A também. história real, eu Uma vou história contar, redada. eu conto tudo direitinho. A história é o seguinte, eu era o presidente do PDT em Aperibé. Sim. Aí, eu sendo presidente do PDT em Aperibé, nós tínhamos o deputado Adroaldo Peixoto, que morava Eu em lembro do Padre, Eduardo. no 17, depois mudou para Baltazar. E o Adroaldo era o presidente da Comissão de Emancipação do Estado, na Assembleia. Então, nos ofereceu emancipar a Peribeck. O Adroaldo, inclusive, tem muita coragem, por ele ser paduano, que o pessoal de Padua não queria perder a Peribeck. Ah, com certeza. Portanto, tinha até o pessoal em Peribeck, algumas pessoas, que eu não vou citar nome, que foram contra a emancipação até com razão. 280 e pouco. Eles eram ligados a Frederico Padilha, Renato Padilha, tem pessoal lá, então. Mas a maioria era a favor da emancipação. E eu, como presidente do PDT, o Adroaldo, presidente da Comissão de Emancipação do Estado, nos ofereceu se queria emancipar a Peribé. Aí, portanto, foi emancipado no mesmo dia Peribé, Varriçai e Rio das Ostras. Peraí, só um minutinho que a gente está sem som lá no celular. Deixa eu ligar esse microfone daqui que a gente está sem som lá. Aí, ok. Eu esqueci. Vou ligar aqui. Pronto, agora acho que o pessoal agora está ouvindo a gente. Então, Estava sem som ali no celular. como eu falei para você, eu era o presidente do PDT, o Adroaldo, deputado estadual e presidente da Comissão de Emancipação do Estado, nos ofereceu, a nós do PDT e a PLB, se a gente queria emancipar. Nós falamos que queríamos, aí foi feito um plebiscito, entendeu? Nós corremos atrás, e nós nomeamos o Tinoé, o PDT de APB nomeou o Tinoé, Noé Pontes, como presidente da Comissão de Emancipação. O Noé trabalhou na SEDAI também? Trabalhou, também trabalhava com a junta. E eu, quando entrei na SEDAI, em 1971. 71. Eu ia e voltava de Aperibé e Miracema todo dia, ia e voltava. Depois chegou um tempo, eu passei a ficar em Miracema, direto em Miracema. Depois trabalhei 12 anos em Itapiruna. Então, eu tinha um cargo alto na empresa, o Dr. Paulo Roberto de Calcara era o superintendente, eu era chefe de divisão, era a segunda pessoa, e fui chefe de gabinete do Dr. Paulo. Então, eu tenho uma história na SEDAI, trabalhei 43 anos na SEDAI direto. Aí aposentei e continuei trabalhando, mas depois eu saí, resolvi sair. Então hoje, sou aposentado, tenho duas aposentadorias, tenho do INSS e tenho da Prece, que é uma previdência particular, e graças a Deus estou aí. E hoje também, né, Nilton, você trabalha como jurado também, né? Você tem esse... Eu sou jurado, eu fui jurado em Pádua e sou jurado em Miracema.
Fui presidente de sessão em Aperibé, por vários anos, entendeu? E fui presidente do Clube dos 40, fui presidente do Aperibense por muitos anos. Presidente da Liga. Presidente da Liga de Aperibé. E a gente, nesse tempo todo aí, que a gente esteve na frente, a gente tem também quando o Alfredinho foi prefeito, aliás, foi vice-prefeito, Zé. Ele foi vice do Altair, depois prefeito. Então, ele foi prefeito e deu a vaga ao PDT para indicar o candidato, para indicar o secretário de esporte. Entendeu? E o PDT, de acordo comigo, com a turma toda, o Deleiro Chanin, Hudson, Paulinho Aguiar, Paulo Bairral, falecido Valdemar, falecido Reginaldo, Cid Curti, Ronaldo Fonte, Silvinho dos Zotti, Regina, falecida Cláudia, enfim, um monte de gente aí foram a favor e nós indicamos o Zé Novato para ser secretário de esporte. E, ao meu ver, nunca de lá para cá teve algum secretário que chegasse aos pés que o Zé Novato foi na época. Apesar de a gente ter pouco recurso na época, ele foi baluarte realmente na frente da Secretaria de Esporte. Ele nos engrandeceu, entendeu? Nos botou lá em cima, no topo, com relação à Secretaria de Esporte da região. Muito bem. José Novato. Olha, Edilson, o Grilo já falou tudo aí, né? Para nossa alegria, eu não sou a PLVS. Você é de Santo Antônio de Pádua, né? De Pituaçu. Nasci em Pituaçu, mas agora sou cidadão a PLVS, estou aqui há mais de 50 anos. E hoje eu tive aquele cargo como secretário de esporte. Fui o primeiro secretário de esporte da PLVS. Nós tivemos o Guta. Você foi secretário de esporte no governo do Alfredo, né? O primeiro foi o Guta, mas fazia parte da Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte. No mandato do Alfredo foi lembrado a Secretaria de Esporte e Agricultura. Eu entrei na Secretaria de Esporte e o Célio Abreu entrou na Agricultura. E, portanto, o nego falou, que não vão fazer nada, não sei o que tem. O Célio Abreu, na época, fez um trabalho excelente na agricultura, e até hoje... saudoso, né, Célio? Até hoje a PLB tem saudade pelo trabalho que ele fez. E eu entrei como secretário de esporte, através de parceria junto ao prefeito Alfredo, porque sem o prefeito você não consegue fazer nada. Eu consegui fazer aqui em PLB 5 campeonatos brasileiros, sub-20, organizados pela Federação do Rio de Janeiro. Eu fiz 10 campeonatos Rio-Minas, feito lá em Cataguases, nós participamos. Eu fiz 5 Copa PLBS Sub-12. Eu fiz 4 campeonatos de firmas na quadra do esporte. Eu fazia torneio de peteca, torneio de peão, nas ruas do primeiro, que hoje ninguém faz. Entendeu? Então fizemos isso tudo aí e tivemos naquela época a energia também era tão difícil eu conseguir como é que fala? Um trator, né? Conseguir a luz para colocar na quadra para terminar o campeonato. Então, a gente fez um trabalho excelente. Depois fizemos um campeonato municipal aqui, até o Grilo era presidente da Liga. Nego falando aí que nós ajudamos o Luiz do Café. Assim, não tem nada disso, nós fizemos sempre um trabalho transparente, igual fizemos o campeonato do Clube de Esporte. Então, isso tudo acabou. Tudo acabou, nós estamos aí, a Secretaria de Esporte hoje só quer fazer campeonato de roça. Eu acho que o secretário de Esporte da PLB hoje, toda a cidade, ele tem que viajar, ele tem que procurar recursos que hoje nós não temos recursos. Beleza. Mas, Adilson, eu queria só, pode falar, fazer uma pausa em você, que na minha história da PLB não é só a emancipação, entendeu? Que o Adroaldo Pessoa, que emancipou o PLB, através do partido PDT, que eu era o presidente, mas com a minha turma, que eu já falei aqui, alguns nomes aqui, mas tem muita gente ainda que eu não falei.
Mas nós trouxemos para aqui o Adroaldo, trouxe para aqui o CIEP, botamos o nome Benigno Bairral. Trouxemos Colinha Lelé do Porto das Barcas, Rômulo Sardinha. Fizemos uma quadra no Lourenço Guimarães, entendeu? Nós, da diretoria do Atendência, muramos o campo todinho, era todo de cerca de bambu, nós muramos ele todinho, fizemos uma arquibancada, e demos o nome à arquibancada de Romeu Fernandes, demos o nome do estádio do Atendência, José Gonçalves Adão, tudo isso a diretoria do Atendência, junto com o PDT e com eu como presidente. Entendeu? Então, na nossa emancipação de Bebé, nós temos que agradecer muito, mas muito mesmo, o falecido Valdemar Duarte. Porque o escritório Valdemar, o Valdemar tinha um escritório na Rio Branco, no Rio de Janeiro, que era pertinho da Assembleia. Todos os contatos que a gente tinha através para qualquer coisa com o Adroaldo, quem fazia era o falecido Valdemar. Entendeu? Então foi uma pena, uma coisa de muito sentimento, foi a perda do falecido Valdemar, porque ele ajudou muito na emancipação de Bebé, muito mesmo. Entendeu? E às vezes, a gente fala que no grupo da emancipação, a gente esquece de pessoas que colaboraram também com a emancipação. Nós tivemos aí várias pessoas aí que às vezes a gente não lembra aqui, mas nós tivemos um apoio total na emancipação. Principalmente vamos aproveitar, vamos mandar um abraço aqui, tenho certeza que ele está vendo, o nosso Genilson Faria, que é apaixonado também pelo Brizolinha lá em Itaúcara, e ele também fez parte da emancipação. Muito bem, Água Soledade do Felipe Melo, próxima à Praça Francisco Blanco, no centro de Aperibé. Água Soledade. E também temos a linguiça Dom Cristóvão, lá de Santo Cristo. Alô, Cristóvão, próximo a Santo Antônio de Pá, próximo a Pirapitinga, fica lá pertinho de Pirapitinga. Linguiça Dom Cristóvão. E também temos aqui o Torresminho da Família. Um abraço para o Renato, lá de Portela. Renato de Portela, que fabrica esse Torresminho da Família. E um abraço aí para você aí, Rogério Mota, que é o representante desses dois produtos que eu acabei de citar aqui. Olha só, o telefone do Rogério para você fazer esse pedido é o 988-05-1749. Rogério Mota. E a Água Soledade você vai discar para o Felipe, 981-25-22-47. Drogaria Miller e Supermercado Miller, ambos na rua José Pereira de Pinho, no centro de Aperibé. Lá na Drogaria Miller você pode também fazer seu pedido a domicílio pelo telefone 988-730216. Você vai falar diretamente com a Jéssica e com o Juninho. O Juninho parece mais um guarda-roupa duplex. Juninho e Jéssica. Salgadinho de Gil e Ju, próxima padaria e restaurante São Sebastião, no centro de Aperibé, na rua José Pereira de Pinho. E também temos a Pneu Black na RJ 116, saída para Itaúcara. Pneu Black, direção de Lorena, de Leila e também da Juliana. Pneu Black, sempre para servir você pelo telefone 997 54 24 48. Pneu Black. Jetcar Veículo. Jetcar Veículo, funelaria e pintura lá em Santo Antônio de Pádua. Jetcar Veículo, direção de Jefinho, Jefferson e Tereza. Você aí que precisa fazer uma reforma no seu veículo e fazer aquela pintura de primeira, procura Jetcar Veículo lá na rua João Jasbique, no bairro 17. Jetcar Veículo. E temos mais aqui, Hortifruti Tropical, próximo, bem em frente ao Mercado Miller, ali na rua Alípio Matias Borges, no centro de Aperibé. Mandar um abraço aí para a Natália, para o Daniel e também para o Tiago, que são os proprietários do Hortifruti Tropical 2. E o outro fica lá em Itaúcara. Camila Mateus e Cosmético, lá em Aperibé também, nas compras acima de R$50, você ganha um brinde. E o telefone da Camila é o 981 66 79 28. Camila
Mateus Cosmético. E vamos mais uma vez aqui falar com o nosso. Vamos continuar o nosso papo aqui com o nosso amigo Enilson da Silva Pontes, Então, popular Grilo. Então, mas às vezes por exemplo, hoje tem pessoas que pouca gente me conhece, a não ser pelo apelido, entendeu? Porque eu tenho muitos anos que eu estou fora da PLBE, né? E aí as pessoas, às vezes, por exemplo, quando fala Grilo assim, eu falo, pô, esse é o Grilo e tal, entendeu? Porque eu tenho história da PLBE, só que eu não uso esse tipo de história para voto, para nada, eu não uso essas coisas, entendeu? Eu estou aqui, nós estamos apenas conversando aqui a história do PLBE, como é que foi criado, como é que foi. Eu tenho muito orgulho, por exemplo, de ser um dos fundadores da PAI em PLBE. Eu, a Regina, do Silvinho, do Zotti, e a falecida Cláudia Branco. Nós fundamos a PAI em PLBE. Entendeu? Então, o Clube Social do Apelidense, eu não sei porquê, eles apanharam, que aquilo ali era particular. Tinha eleição todo ano, a Apelidense tinha eleição todo ano, o campo e o clube. E hoje não pertence mais, é particular, hoje é da prefeitura. Ali nós fizemos, ali no campo, no clube social da Apelidense, a gente fazia até uma quadra de futebol de salão dentro do clube. Eu lembro disso. Eu lembro também quando fazia baile. Fizemos uma veio sauna. Claudinho e Bochecha. Isso aí, fizemos uma sauna do lado ali, porque o pessoal, menos aqui de poder aquisitivo, não tinha como ir para o clube dos 40, usava a sauna ali. Deixaram acabar quase tudo, cara. Eu não sei como, não sei de que maneira, não sei quem, entendeu? Só sei dizer que a história é essa. Eu fui presidente da Presidência por muitos anos, e aquele campo nós fizemos aquilo, o senhor Dilson, o falecido papai, todos dois, foi que fez aquele gramado da Presidência, que é igual o Maracanã. O gramado da Presidência é igualzinho ao Maracanã. E aquela arquibancada, o Romeu Fernandes, foi nós que fizemos também. Lembrando que a gente está no nosso quadro aqui Politicando, hoje batendo um papo aqui, falando da emancipação política de Aperibé, que completa 33 anos agora, quinta-feira, dia 10 de abril. Hoje nós estamos aqui com um dos pilares da emancipação política de Aperibé, que é o Enilson da Silva Ponte, popular Grilo, e também com ele aqui está o nosso amigo José Novato. E lembrando que esse quadro Politicando, ele entra no ar assim que tiver uma pessoa para falar de política, nós vamos falar de política aqui. Você que está interessado em participar com a gente aqui do nosso quadro Politicando, é só você entrar em contato comigo e marcar e vir para cá fazer o seu bate-papo aqui com a gente. Lembrando que você é responsável pelo aquilo que você fala aqui no nosso estúdio. Vamos agora com o José Novato, um resumo rápido aí, José Novato. Você também que fez parte aí desse processo de emancipação política de Aperibé. José Novato fazia parte da diretoria do PDT. O Adilson, eu estava até notando aqui uma situação que a emancipação de Aperibé, ela deu trabalho para acontecer, sim. Mas na época tinha uma união que marcava uma reunião no Rio de Janeiro, mas eu, Grilo, Vandelau, Noé Ponte, saindo aqui na Rio. Umas 2 ou 3 vezes, para assinatura da emancipação na Assembleia. Aí chegava lá, acontecia uma coisa. Então, uma época nós estamos para assinar, choveu lá no Paraná, o Collor de Mello não pôde vir para o Rio de Janeiro. Nós voltamos. Aí foi uma viagem perdida. Uma viagem, não, nós fizemos várias viagens. Eu estava notando aqui agora, a Aperibé vai fazer 33 anos, agora no próximo dia 10. Olha que já passou na nossa prefeitura. O Ataíde Faria, o Alfredo Gomes Teves, o Dr. Flávio, o 18, o Foguetim, a Dona Ivete Gregório, o Vandelar, o Virrei Figueira e atualmente o Roninho. Total de 9 prefeitos com 33 anos. Já passando aí, acho que 2 mandatos, né, foi afastado o prefeito e o resto comandaram os 4 anos. Entendeu? Então nós estamos com o Roninho agora, já está indo para segundo mandato. Entendeu? Com 33 anos, as autoridades aí, fora os vereadores, que são 9 de cada vez, quantos vereadores já não tivemos aqui nessa Câmara Municipal de Aperibé. Então, você vê que a política de Aperibé é uma união. Ela começou na emancipação política e agora também com os candidatos, pré-candidatos, todos eleitos. Então,
A Peribé hoje é uma cidade com, vamos dizer, 12 mil habitantes, mas é uma cidade de respeito. Tudo que faz a Peribé é casa cheia, é gente que não acaba mais. Então, eu vou pedir às nossas autoridades que estão de frente, olhe melhor a Peribé, que a Peribé merece. Com certeza. Nilson, além do Adroaldo Peixoto, que foi deputado, nós tivemos outro deputado aqui na nossa região, que eu não me lembro. Você lembra de mais algum? Não, teve o deputado Geraldo André, entendeu? Frederico Mas também quem que fez, sempre o Frederico também, o Nando. Mas quem fez a emancipação na época, que era o presidente da Comissão de Emancipação do Estado, é o Adroaldo Peixoto. Então, só o Adroaldo Peixoto Foi que só ele. participou do Da processo emancipação, de é. emancipação política. na Mas, época o prefeito não queria, né? mas aí, Com Adilson, certeza. Adilson, eu queria agradecer, por exemplo, aqui, ó, alguns companheiros, falar rapidinho aqui, Valdemar Fica à Duarte, vontade. Paulo Bairral, Valdivino, Saudosos, né? Valdivino, lá de Pôr das Barcas, José Carlos Cortá, lá do Pôr das Barcas, Zé Novato, Maria da Graça Bairral, Geide Pérez, Cláudia Blanc, Regina Paz, Zuma, Lia, Marília Bairral, Chinoé, Alceuzinho Brandão, Paulo Aguiar, Paulinho Aguiar, Celso Cozendei, Hudson, Delei do Chaninho, Lutero, Lauro, Fátima Mota, Crésio, que trabalhava no campo, Orechim Mota, Flávio Brandão, Romeu Marinho, Paulinho do César, Elcio Bairral, Alfredinho, Ataíde Faria, Valdecido Lipa, Ronaldo Ponte, Cid Curti, Silvinho Bisotti, Ayrton Cardoso, Milton, Leno, Japonês, Celinho Ruen, Romeu Marinho, Júlio Pérez, Djalma, Salé, Carlota, José Arthur, Manuel Lázaro, Giló, Jacaré, Dr. Píndaro, entre outros. O Aide Pérez também, você esqueceu aí. O Aide Pérez é um torcedor da Eu falei o emancipação. Aide. Falou? Falei. Aide Pérez. Lembrando que esses nomes que o Nilson citou aqui, alguns deles já não estão mais entre a Não, gente, né? muitos aqui já morreram, já são falecidos, viu? Mas é na época esse pessoal aqui nos ajudou de frente. E tem mais pessoas aqui. Cativaram para que hoje a Peribé existe como Isso cidade. aí. E tem mais pessoas que eu não estou lembrando o nome aqui, que às vezes estou passando, mas me desculpa aí as pessoas que participou de frente, que eu não falei o nome aqui. Ok? Com certeza. E vamos falar agora deixa eu ver aqui, Drogaria Peribense e Drogaria Neder, ambas na rua Professor Honório Silvestre, no centro de Aperibé, direção de Darcizinho. Drogaria Peribense e Drogaria Neder, ambas com telefone a domicílio. Drogaria Peribense, 988 43 77 44. E Drogaria Neder, 997 60 81 64. Padaria e restaurante Lanchonete São Sebastião. Um abraço para o Carlos Henrique, para o Juninho, o Alex e todos os funcionários aí da padaria e restaurante São Sebastião, lá em Aperibé. Isso aí. E hoje, sábado, 5 de abril de 2025, nós estamos mais uma vez aqui com o nosso quadro Politicando, falando de política. José Novato, mais algum comentário? Não, um comentário. Falando em emancipação de Aperibé, né, que vai até altas horas, né? Falando aí. O que eu penso hoje é Aperibé, o Bruno também, que é parceiro, que é amigo. A gente vê Aperibé hoje, o Aperibé hoje tem que fazer algumas coisas. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pedir às nossas autoridades, nossos secretários, nossos vereadores, ao prefeito, ao vice, que olhem mais com carinho para Aperibé, porque a gente anda na zona rural, principalmente, né? A gente vê as estradas ainda, que não fica caro você patrolar uma estrada, você cuidar de uma estrada. Eu, se algum dia, que não você, fosse prefeito de Aperibé, eu estaria aí, eu teria uma moto para andar as ruas de Aperibé pela parte da manhã para ver o que precisa na cidade de Aperibé. Onde tem um buraco, onde tem uma lâmpada queimada. Fazer uma anotação, né? Fazer uma anotação e levar para a secretaria. Entendeu? Isso ajuda o governo.
ajuda o governo. Agora está dando essa chuva aí, a gente sabe que essa chuva que está dando aí, a estrada acaba toda, entendeu? Então tem que esperar para depois arrumar direitinho. E não fica caro. Agora, tem que ter pessoas para poder. Vou ter a união com a emancipação. Tem que ter união também na administração da Prefeitura de Peruíbe. Com certeza. Enilson, Popular Grilo, fala um pouco para a gente aí desse processo, aí, como começou esse processo, como aí depois do processo teve a votação e como que a PLB se tornou cidade. Mas então, o Adroaldo, como ganhou para deputado, o Adroaldo morava no bairro 17, em Padre, ganhou para deputado e foi para a Assembleia. Na Assembleia, ele foi eleito presidente da Comissão de Emancipação do Estado. Aí, a gente era muito ligado a ele, ele nos ofereceu, quer emancipar a PLB? Vamos lá. Não cortando você, quer emancipar a PLB. Eu sei que a PLB, na época que a PLB foi emancipada, foram outras cidades, tipo o Rio das Ostras. Ele fez parte também dessa emancipação. Ele que emancipou a PLB, Varriçai e a PLB. Tem outra cidade que foi emancipada no mesmo dia, mas eu não lembro, não sei que mais, já não foi a Adroaldo. A Adroaldo foi Varriçai, a PLB e Rio das Ostras, no mesmo dia, entendeu? Então, o Adroaldo foi o cara cabeça de emancipação do PLB, ele fez tudo. Sendo que, ele sendo deputado do PDT, do governador Leonel Brizola, ele nos ofereceu, quer dizer, ao partido do qual eu era presidente, entendeu? Aí eu reuni a turma toda. Ele fez convite para você e você fez convite, eu fiz o convite à turma, vamos fazer, mas vamos. Aí houve o plebiscito, entendeu? No plebiscito teve um voto contra ainda contra a emancipação de PLB. Mas, graças a Deus, a gente fez uma super maioria. Esses que foram contra deveriam ser funcionários. São pessoas que eram ligadas aos prefeitos de Padre. Eu acho até que as pessoas achavam que não ia dar certo. Às vezes fica com dúvida, vai ser uma coisa que vai começar e vai ficar no meio do caminho, vai entendeu? Eu nem tiro a razão dos caras, porque os caras tinham às vezes cargo lá, entendeu? Tinha chefia, tinha gente aqui em Bebeck que tinha cargo lá de... Por exemplo, eu vou dar até um exemplo aqui. O Ataíde Faria, o meu sogro, falecido Elcio Bairral, e o Alfredinho, eles não ficaram de frente na emancipação de PLB, porque eles tinham cargo lá em Padre. O falecido Ataíde era vereador na época? Vereador em Padre, o falecido Elcio Bairral também foi vereador, foi vice-prefeito do Abel Malafaia, o Alfredinho foi vice-prefeito do Renato Padilha. Então, eu não tiro a razão deles, mas eles não ficaram contra. Eles só não trabalharam de frente para emancipar. Deu para entender? Entendi. A gente, politicamente, é isso aí. Aí, houve esse processo todo e, resumindo, a PLB se tornou cidade. Tornou cidade. Aí, agora você vai falar para mim, Ataíde foi, saudoso Ataíde Faria, foi vereador por quantos mandatos? Você lembra lá em Santa Antônio de Padre? Uns 2 ou 3 mandatos. Então, mas aí, como que surgiu o nome de Ataíde Faria para ser o primeiro prefeito de PLB? Houve um grupo? Houve um grupo dele, do grupo de indicações de partido. O grupo da chefia PLB. A chefia, inclusive, é um pessoal que tinha aí, que chamava de chefia, que era muito ligado a Renato Padilha e Frederico. Na época o Ataíde foi eleito pelo PMDB? PMDB. Isso não é que eu me lembro. E PDT foi o falecido Valdemar. O Paulo Barral. O Paulo Barral foi candidato. Perdeu por 300 e poucos votos de diferença. Um teve 1.900 e pouco, e o outro teve... Naquela época o número de eleitor era bem baixo. Ainda. O Paulo teve 1.300, 1.600. Deixa eu ver aqui, quer ver? O Paulo teve... Zé Navarro, quando ele veio... Paulo Barral teve 1.506, o Ataíde Faria 1.998. Aí, 1998 e o Paulo 1.506 votos. Aí o Ataíde Faria ganhou a eleição. Entendeu? Mas eu tenho uma história muito engraçada com relação à emancipação do PLB, porque nós somos convocados para levar um grupo de pessoas, 2 ônibus, lá do Rio de Janeiro, lá na Praça 15, pertinho da Assembleia, do lado da Assembleia do Rio. E nós deixamos, eu com a turma minha lá, conseguimos
um monte de gente, levamos 2 ônibus para o Rio de Janeiro. E nesse ônibus foi o Valdeci, irmão do falecido Lipa. Falecido também Valdeci. O Lipa foi, inclusive, vereador aqui em Peribé. O Lipa tinha aquele macaquinho. E nisso, nós fomos para lá e eu não fui nos ônibus, eu fui no carro da empresa, da SEDAI, na época era Sanerj. Eu fui para trabalhar e no que eu fui para trabalhar, eu fui para lá depois e acabou lá, eu vim embora antes. Vim embora no carro da empresa, que eu tinha motorista. Quando acabou o negócio todo lá, na Praça 15, eu peguei o carro da empresa junto com o motorista e vim embora. O pessoal ficou para trás, uma turma toda minha. Eu estou lá, a turma toda nossa lá, juntando o pessoal. Quando deu mais ou menos umas 8 horas da manhã, eu estava em casa, em Aperibé. Chegou um pessoal lá, ô Grilo. O que houve? Falei, o que houve? O Valdeci ficou para trás. Não veio a gente, ficou para trás. Eu me lembro desse caso. Eu acho que nós tivemos até que anunciar no jornal para poder. Então, mas aí, eu vou te contar a história, que a história é uma história super interessante. Eu peguei e comecei a procurar ele no Rio de Janeiro. Eu ia toda semana, tinha semana que eu ia 3 vezes no Rio. No carro da empresa, com o motorista, eu procurava. Fui no IML, fui na delegacia, lá na Praça Mauá, para tudo que é lugar. Na época era o Jornal Ideal. Não achava lugar nenhum. Depois de uns 30 e poucos dias dele sumido, o Evaldo Bairral, irmão do Partido André, irmão do Heraldo Bairral, irmão da Júdina também. O Evaldo trabalhava num ônibus lá no Rio de Janeiro. Vinha passando no aterro do Flamengo, viu o Valdeci. De lá o Evaldo ligou para mim para sedar em Miracema. Ô Grilo, eu vi o Valdeci aqui no aterro do Flamengo. Fui lá, ofereci dinheiro para ele vir embora, ele falou que não vai embora, não quer vir embora não. Passou. Eu peguei e fiquei quieto, não falei para ninguém, fiquei quieto. Procurei o Alfredinho. O Alfredinho na época era vice do Renato Padilha. Ah, do Renato. Porque foi era do Renato, era Zé. O negócio assim. O negócio assim, Alfredinho. Falei, Alfredinho, eu preciso que você mande um carro da prefeitura pegar o Valdeci lá no Rio de Janeiro para mim. Ele falou, o dia que você mandar, o dia que você pedir. Eu falei, então, eu vou para o Rio de Janeiro. Depois da manhã, você mandar, mas quer que você manda com 2 policiais. O Alfredinho falou assim, não, tá fechado. Eu fui para o Rio de Janeiro cedo, fui no aterro do Flamengo, não vi o Valdeci. Mas vi o Valdeci, quando eu voltei, eu estava indo passando para Sacadura Cabral, na Praça Mauá, eu vi ele na rodoviária. Liguei para o Fredinho, faz contato com o carro, o pessoal seu, que eu estou esperando em frente à rodoviária. Mas escondido, quando chegar aqui, eles me ligam que eu vou falar com ele. Quando ele chegar no Rio de Janeiro, eu estava na rodoviária, carro da prefeitura de Padre. Os 2 policiais, onde ele estava? Eu peguei e falei, aquele lá, ó. Estava no meio de mais de 10. 10 lá, vendendo caldo de cana, pastel. Aí eu peguei e falei, aquele lá. Falei, ó, não tem negócio de chegar e conversar, não. Tem que chegar lá, passa a mão nele, joga no carro e vai embora. E assim eles fizeram. Eu vi pegar e jogar dentro do carro e vem embora. Eu fiquei no Rio. Trabalhei o dia todo, à noite e vim embora. Quando cheguei aqui em Peribé, a mãe do Valdeci, que estava puta da vida comigo, zangada comigo, porque eu tinha levado o Valdeci para o Rio, que era o presidente do partido. Aí ela foi a maior alegria do mundo de ter apanhado o filho de volta. Entendeu? Mas não demorou 4 ou 5 meses, ele veio a falecer. Mas a nossa parte nós fizemos, de trazer e pegar a mãe dele nas mãos da mãe dele. Ficou com a consciência tranquila. Entendeu? É isso aí, é uma história muito bonita mesmo. E Padaria Gula Vita, lá no centro de Aperibé, direção de Sandro Barbosa. Padaria Gula Vita, Mic Center. Mic Center Autopeças do Juninho. Lá próximo à RJ, às margens da RJ 116, próximo à segunda Igreja Batista de Aperibé. Mic Center. E
estamos batendo um papo aqui no nosso quadro Politicando com ele, Nilson da Silva Pontes, o popular Grilo, falando sobre o processo de emancipação político de Aperibé. Grilo, você já falou bastante aí sobre como começou. Então, aí a falecida Thaís Faria ficou aí por 4 anos, não foi isso? Isso. E depois, o vice do falecido Thaís foi Alfredo. Alfredo. E depois foi vice-versa, né? Isso aí. Aí o Alfredo foi candidato no Foi, segundo. E quem que foi o vice do Alfredo? Quem Eu não foi? estou me lembrando. Vanderlei. Vandelar. Eu acho que é isso mesmo. O né? Vandelar então foi vice 2 vezes? Ou não? Hoje foi candidato a prefeito, né? Foi vice Não, do mas Alfredo. o Alfredo foram 2 mandatos seguidos do Alfredo. Foi Vanderlei. E quem foi o vice do Alfredo no segundo mandato? Vanderlei. No primeiro e no segundo. Uhum. Então o Vandelar foi vice 2 vezes. 2 vezes. Isso que eu tô Ah, é? dizendo. Eu não recordo assim direito. 2 vezes. Aí Entendeu? depois, o Grilo, dessa emancipação política de Aperibé, o PDT teve candidato, teve vereador também do PDT na Câmara Municipal. Na época teve. Quem que foi? O Gena, por exemplo, era do PDT. Do PDT, né? Mas aí depois eu me afastei da PDT, entendeu? Porque eu tive um problema familiar. Aí eu mudei para Viracema, fiquei morando em Viracema. Celso Batista nem foi ele. É o PDT, né? O É. Celso Codendei. Foi candidato, né, Zé? Não, mas ele entrou lá no afastamento, é. lá entrou. Afastou, ele entrou. Só coisa dele. E o pai do Joaquim também? É, o Celso. Então, sim, No Celso Codendei. afastamento, não lembro de quem é o vereador na época, no afastamento. Ele faz sitial. Entendeu? Mas a história da PDB é uma história muito bonita, uma história muito linda. Pena, Adilson, aproveitar essa oportunidade do seu programa, é que muitas pessoas da PDB não reconhecem, não entendem, não se interessam em reconhecer e entender a história do nosso município, entendeu? Vereadores aí, garanto a você que a maioria deles não sabe da história, de um terço da história da PDB. Não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Por exemplo, vou tirar só um pouquinho a coisa de política e dizer a você, já viu falar algum dia que a PIB teve 2 juízes de direito? Mas teve um. Tem um. Não, eu na minha parte, estou dizendo eu. Mas então, Doutor Pindro Borges Zé Carlos. Jamais um político da PIB fez homenagem ao doutor Pindro, cara. O único juiz da história da PIB. O único. Então, eles deixam muito a desejar politicamente com relação à história da PIB. A história, raiz, isso aí. Né? Você está entendendo? É isso que eu fico, às vezes, meio aborrecido com relação à PIB, é com relação a isso aí. Os caras que estão politicamente por cima, não reconhecer a história do passado, a história que fez eles chegar hoje que eles são. Você está dizendo? Hoje o prefeito que teve o primeiro mandato está no segundo mandato. Mas tinha que reconhecer os que lá atrás não fizeram a PIB virar cidade. O fizeram, aconteceu o que está acontecendo hoje. Isso aí. Você está entendendo? Realidade. Você não acha que eu tenho razão? Porque, olha só, o Pindro, um juiz de direito, o único da história do PIB, juiz de direito, nunca fizeram homenagem sequer ao cara. Quer dizer, isso aí, às vezes eu fico chateado. Por quê? Será que esses caras não olham, não enxergam, não vê? Ou não quer fazer isso? Eu acho que isso aí eles não querem fazer. Eu acho que depois desse quadro aqui no Politicando aqui, eu acho que eles vão fazer. O que você acha, Zé? Eu também acho. O Grêmio levantou uma coisa mais justa, né? Não é, Zé? Claro. Eu acho, Adilson, o nosso governante, eu já fui também secretário, não tem uma assessoria de imprensa. Por que assessoria de imprensa? Assessoria de imprensa ele tem que ter na mão nome das empresas, aonde vai dar um convite no evento da prefeitura. Não tem. Porque não adianta, eu vou ter um carro para convidar.
Eu botei na internet. E hoje em dia, né, Zé, esses carros, quando eles passam, quando chega a falar o que tem que falar, já falou lá na frente, você não É sabe o bom que o está carro, falando. às vezes passa convidando para o sepultamento. Tem Você algum não que você não entende. vê, não entende o horário, entendeu? Então, eu acho que isso é até um alerta aqui, o nosso prefeito Rolim, fazer um esquema de uma assessoria para convites, entendeu? Ah, vai vir um deputado aí, vai vir um senador, vai vir um. Igual hoje, quero até fazer uma reclamação aqui. Tenho certeza que você não foi. Nós que fazemos parte da imprensa, hoje o bispo esteve aqui na Igreja Católica. Não convidou Não ninguém fiquei da rede sabendo. para ir lá fazer uma cobertura. Eu não digo só a Igreja Católica, digo todas as igrejas. Tem um evento em Aperibé, convoca a imprensa para divulgar, entendeu? Mas não tem coragem de bater um ofício e falar assim, vou convidar o Adilson, vou convidar o Zé Lovato para trabalhar na rádio, vou convidar o Zé Arthur, vou convidar o Godinho, vai para fora. Então, eu acho que tem que ter coordenação. Não adianta, porque tem muita gente. Muito lugar que passou um carro me convidando, eu não vou. Não vou mesmo. Vou fazer o que lá? Agora, faz um convite legal. A cidade de Aperibé hoje merece isso aí. E a pessoa fala assim, eu fui convidado, eu tenho que ir. Eu fui convidado, eu tenho que ir. Sem dúvida. E a maioria não faz isso. É verdade. É cada coisa, às vezes, que acontece, que eles acham que a gente tem que ter bola de cristal para poder adivinhar o que vai acontecer. Mas é assim mesmo. Uma hora, quem sabe, às vezes chega no, Sem dúvida, né, sem dúvida. Nem acho, não. popular grilo. Linguiça Dom Cristóvão, Torresminho da Família, lá, Linguiça Dom Cristóvão, lá em Santo Cristo, próximo a Pirapitinga. E lá nós temos também temos o Rogério, que é o representante, e também lá em Portela, Torradinha da Família, que eu gosto de falar torradinha, o pessoal fala, você está falando errado, torradinha, Torresminho da Família. Esse aqui nem tá torradinha, o Rogério tem que trazer outro, porque esse aqui já mudou. Depois eu vou botar no feijão. Esse aí, hein? Esse aí tem que colocar no feijão. Tem que colocar no feijão? Né? Fica um molinho. Mas se der assim, vai comer assim mesmo. Claro, mas ele não vai levar, não. E o telefone do Rogério é o 988-0517-49. Rogério Mota. E também temos o telefone do João Vitor aqui, que eu nem conferi o telefone do João Vitor. Eu não vou passar o telefone do João Vitor no ar. Mandar um abraço aí pro pessoal que está assistindo aí, Giovanni Zanata. Peribé Urgente está aí assistindo a gente. Gustavo. E tem bastante gente aí. Tem outros. Godinho tá vendo a gente? Godinho está. Godinho está te assistindo. Godinho, tô do seu lado, companheiro. Sabia que você ia ver, você fala, mas depois você vai ver. Mas na hora que eu tiver com ele lá, eu vou contar para ele o que você falou aqui antes da gente entrar no ar. Godinho, meu amigo. Ele vai querer saber, né? Godinho é o Marcos Antônio Godinho, o polêmico, mas ele é um cara sensacional. O cara que está sempre. O companheiro agora tá bem, hein? O companheiro tá bem nas paradas. Ele tá? Tá Bem? Eu tô do lado dele. É mesmo? Godinho, tô do seu lado. Então você tem que arrumar esse ladinho para mim ficar também do lado dele aí. E te garanto que você sabe onde ele tá, né? Só você mostrou. Lá na padaria, restaurante São Sebastião. E nós temos também o telefone para você fazer encomenda de pizza lá da padaria São Sebastião. Não dá nem para me ler lá o telefone. Nós temos o 3864-1060. Padaria e restaurante São Sebastião. Esse telefone não está funcionando também. Não funciona. Isso não funciona em lugar nenhum mais, né? Deixa eu ver aqui, ô Zé, qual farmácia hoje está de plantão, porque eu tenho aqui ó, a relação das farmácias de plantão. Hoje é sábado. Ideal Farma, hoje de plantão até às 21 horas. Então você que precisa de um dipirona, um Dorflex, qualquer medicamento para dor, lembrando que você pode ir na Ideal Farma, tá? Neste sábado e domingo, dia 5 e 6. Ideal Farma está de plantão das 7h30 da manhã até as 21 horas. Ideal Farma. Vou fazer uma propaganda para você aqui, gente. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, vamos ter lá na Rádio Educativa o programa Samba e Pagode Primeiro. E o Mercado Miller, o mercado das promoções, vai dar para a gente sortear amanhã um ovo de Páscoa. E outra coisa. Tá caro, hein?
Ovo de Páscoa é R$100. Ovo de Páscoa aí, o tal do café, meu filho. Café também Tá feio, tá? Agora tá Ó, bravo. não tá Ovo, podendo esse negócio de E o ovo? padaria. Ovo também. outra ovo coisa. de Páscoa e café. Exatamente. Ovo de galinha, ovo Tirando de o Páscoa. bacalhau, né? Isso aí, o bacalhau sempre foi caro mesmo. E lembrando que agora acabou também esse negócio de gracinha, fazer gracinha em padaria. Me dá um cafezinho aí vai lá, bota. Acabou. Você já imaginou 10 pessoas, 20 pessoas pegando um cafezinho, daqui a pouco vai uma garrafa de café embora. Memória. Verdade, viu? Não é verdade? Pura verdade. Grilo. E deixa eu falar mais uma vez aqui do salgadinho de Gil e Ju, próximo à padaria e restaurante São Sebastião, no centro de Aperibé. Você encontra salgadinho, tanto frito como você também pode levar para fritar. E o telefone de lá você vai discar o 93 vezes 23 97 11. Salgadinho de Gil e Ju. Alô Juliana, alô Leila, alô Lorena, Pneu Black de Aperibé na RJ 116, próximo a Casa Braz. E a Casa Braz também temos a Germar Materiais de Construção, que fica ali na rua Serafim Bairral, no centro de Aperibé, em frente à Solar Festa da Fernanda e Solar Todo do Aldevino, que fica lá no Trevo do Meio, na RJ 116. Todos aí são os caras que colaboram com a gente aqui para que esse quadro fique no ar. E esse programa também, né? Esse bate-bola aí, bate-bola esportivo, nós temos toda terça-feira. E lembrando que terça-feira nós temos bate-bola esportivo. Me cortado, né? Me cortado. O Zé Novato, nós mandamos ele. Agora o Chiquinho é o cabeça. Agora o Chiquinho agora que comanda. Um abraço ao Chiquinho, né? Também tá vendo a gente. Não perde o programa do Chiquinho. O Chiquinho fica ligado, né? Nosso É amigo. para ver se você vai falar bem. Falar nisso, né, Zé? Vamos fugir do roteiro aqui um pouco do quadro politicando e falar que o seu Botafogo dessa vez, esse ano, Tem nada Botafogo, até agora, né? Tem Botafogo hoje, 9 horas, O hein? Botafogo começou o campeonato. Joga hoje. O Botafogo joga hoje às 9 horas. Nesse momento eu jogando Vasco. Vasco e Corinthians, não sei como é que está o resultado. Mas o Botafogo. Deve estar perdendo, porque não vale nada. O Botafogo joga às 9 horas no Engenhão, com a Juventude. E vamos esperar que o Botafogo venha buscar sua primeira vitória, né? Que jogou contra o Palmeiras e empatou em 0-0. E agora, esse segundo jogo tem que ganhar o Juventude de qualquer jeito, que depende para ser bicampeão do Campeonato Brasileiro. Agora, Zé, me fala aqui. De onde surgiu aquela ideia daquele monte de buzina de bicho no carro? Não, aquele ali eu já peguei o carro assim, aquele carro peguei de Pedro Garcia, né? E já tinha aquilo ali. Ele queria tirar. Eu falei, não, Pedro, deixa, eu vou deixar meu aparelho de CD com você. E você deixa os bichos Deixa comigo. os bichos comigo. Mas tem uma vez eu dou um susto. Mas aí, deixa eu te falar, e no carro tem uns bichos, e você dirigindo é o quê? A bicha? É outro bicho. É Ou bicha. bicha, né? Eu acho que você é bicha, né? Não? A bicha é melhor, né? Eu Mais acho, tranquilo, porque já mais tem tranquilo. os bichos, agora tem a bicha. E bicha velha ninguém quer, né? Só a Valdete. É, só ela mesmo. Bicha nova, Pra a nega aguentar, não quer. Agora, bicha velha, pra ninguém quer. aguentar é verdade, né? Emilson, fala mais um pouco aí da nossa emancipação política de Aperibé. Isso aí foi muito bom para Aperibé, né? Emilson, você vê Aperibé, como que você vê Aperibé hoje? Não, eu acho que anos anteriores. a Peribé cresceu muito, né? Realmente Cresceu, né? teve uma extensão, né, muito grande de crescimento, muitas obras. A Peribé é um lugar que não tem desemprego, só tem desemprego quem não quer trabalhar, porque tem muitas condições, entendeu? A gente tem que agradecer aí o falecido Antônio Moreira, que foi o precursor de todas as condições da Peribé, quer dizer, então é um cara que tem uma história e que até fizeram homenagem a ele lá no Parque de Exposição, né, Zé? Parque de Exposição lá da Peribé, é o nome do Dr. José Moreira. Uma coisa muito bem feita. E vamos esperar agora que o Roninho, que foi bom prefeito no primeiro mandato, vamos esperar que ele seja melhor ainda do segundo mandato. Agora, Emilson, você acompanhou na época do falecido Filhotinho, você ainda morava na Peribé? Eu ia e voltava. Ia e voltava. É, ia e voltava. Que ficava um pouco. Ficava um pouco lá, um pouco aqui, entendeu? Então você se lembra da compra do Parque de Exposição
que Lembro, não existia nada. lembro. E Ele fez lá. o Flávio teve aquela ideia na época, né, Zé, de colocar, de fazer, construir a prefeitura lá. Aham. Até comentei isso aqui com o Marcelo Hungria no passado, que a gente tivemos um bate-papo com ele. Mandar um abraço para o Rodolfo Mendes, Rodolfo Fonseca, Rodolfo, ex-vereador nosso amigo, Rodolfo, fundação também. vice-prefeito, não é isso, Zé? Tá Aí, assistindo a gente aí, o Depois eu Pedro quero Chaves também, um aproveitar, abraço para você, Pedro Chaves, é, assistindo a gente. depois eu quero aproveitar você, já que você falou o negócio do Parque Exposição, eu, Voltando rapidinho, antes de você concluir, deixa eu concluir aqui ah, rapidinho, que o Flávio, quando foi construir a prefeitura lá, e o pessoal falou, o prefeito, eu acho que ele está me batendo bem de juízo, não, construir a prefeitura no meio do nada, e você hoje vê, por isso que eu toquei aham, como você vê a imagem da Peribé hoje, o crescimento que teve a Peribé, sem dúvida. e a Peribé hoje já está, o povoamento já está encostando na prefeitura. E na Então, época eu estava no mas eu governo do Flávio. inclusive, sempre dei essa ideia, que sempre agora, recente, eu vejo falar que a prefeitura apanhou de volta o clube social, que foi alguém entrou na Agora justiça e sim, pegou. sim, sim. Aí eu sempre tive na minha cabeça uma ideia, por que o prefeito não bota o gabinete dele ali, onde era o clube social? Faz uma obra ali, bota o gabinete dele, bota um secretário de educação, de saúde, entendeu? Que ali é grande, no centro de Peribé, onde o comércio vai ter muito mais gente ali andando por ali, comprando as coisas, e deixar lá, na prefeitura atual, lá ser, por exemplo, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, entendeu? Seria uma ideia boa de fazer uma obra boa de Peribé no centro e o prefeito fica ali. Ficaria mais, sabe, a pessoa aí, ficaria mais perto, o comércio receberia muito mais gente. Então, é uma ali, ideia. Grilo, parece ter um projeto para ser o cinema do Ah, Clube Social. Eu ouvi falar mais ou Entendeu? O menos. projeto ali vai ter Biblioteca o também. cinema, tudo bem. biblioteca, e vai ter um troço bom ali, entendeu? Uhum. E, pelo que eu sei, o prefeito Rolim está aguardando pequenos detalhes para acabar de concluir, para poder Eu não sabia começar a desse organizar. detalhe, eu não sabia desse detalhe. Entendeu? Ali vai sair uma coisa muito boa ali, Então pelo tá que eu bom. ouvi falar. Então, melhor Entendeu? ainda. Mas se. Mandar um abraço aí, né? Pode É, falar. então, mas se não tivesse esse tipo de coisa, você mandou, por exemplo, o prefeito fazer o gabinete dele ali, ficaria pertinho para ele, ficaria pertinho para o povo todinho ali, frequentar a prefeitura, e lá em cima ficaria obras e Mas administração. aí fica difícil porque, veja bem, é claro que é igual esse quadro politicano. Esse quadro politicano iria se chamar o quadro Falando de Política. Aí, como o Leozinho Aham, me deu a ideia, o bem falecido Maria Ortiz, aham. ele falou, "Ah, você não bota politicano." Então, esse quadro é uma homenagem ao nome que ele me deu, então eu achei Aham, melhor fazer o registro de quadro politicano. aham. Então, Eu queria até fazer um apelo aqui, gente. Muita gente veio vai falar isso. Se quiser levar para falar isso. Eu queria fazer um apelo à direção da Casa de Cultura e a TV. Qual apelo eu quero fazer? Eu vejo final de semana, à noite, a nossa Casa de Cultura não está aberta. Eu acho que a direção, se não me engano, acho que é o Marcelo Hungria, coloca uma pessoa sábado e domingo, trabalhando, de 7 até as 10 ou 11 horas, e dá folga o resto da semana, para poder nosso pessoal que venha visitar a Peribé, venha ver o que é a Casa de Cultura de Peribé. Aí chega lá, mas lá funcionava, agora parou de funcionar. eu acho que não está abrindo, não. Vou até procurar Mais ver fechado que procurar aberto. ver. mais fechado, entendeu? Então, o Zé Lavato fica inventando trabalho. Não é inventando trabalho. Se a pessoa trabalhou, até se não me engano, o Geralzão está lá, sábado e domingo, dá 2 a 3 dias de folga para a pessoa não trabalhar durante a semana. Aí a pessoa fica ali, vamos dizer assim, de 4 horas da tarde até 10 da noite, entendeu? Trabalhando no final de semana na Casa de Cultura dela.
É que tem gente, às vezes tem gente de fora, né, que quer vir fazer uma visita, não tem como vir E durante a o Casa de dia. Cultura de Aperibé, vamos lá, é uma coisa linda. Lindo, lindo. Linda, mais linda mesmo, muito bem Parabéns ao organizada. Marcelo Hungria e toda a Ó, equipe lá da Casa da direção Cultura. excelente, só está faltando essa situação de convidado para participar mais da Casa de Cultura. É verdade. Drogaria Miller e Supermercado Miller, ambas na rua José Pereira de Pino, centro de Aperibé. Na Drogaria Miller você também pode fazer seu pedido a domicílio pelo 988-730216. Você vai falar com o Juninho ou com a Jéssica. Com certeza o medicamento vai chegar na sua residência. Drogaria Miller e Supermercado Miller. E falando ainda da Casa de Cultura, eu quero até parabenizar o Aperibé Urgente, o Godinho, que ele tirou uma foto da Casa de Cultura de frente e tirou de fundo. E colocou na mesa. Ficou muito bonito, hein? Muito bonito mesmo a Casa de Cultura da Aperibé. Parabéns, Antônio Marcos Godini. Emilson, já estamos chegando no final ali do nosso bate-papo aqui, que está maravilhoso. Está gostando? Eu queria, estou adorando, claro que estou gostando. E deixa eu te fazer uma pergunta. Primeira vez que você participa de um podcast? É a primeira vez. Primeira vez. Gostou? Presta bem atenção. gostando, né? Eu adorei, presta bem atenção. Eu queria te agradecer e, ao mesmo tempo, te parabenizar pela sua iniciativa, de você me convidar e me dar essa oportunidade de chegar aqui e falar uma história, entendeu? Que a gente faz parte da ideia, eu com a turma, né, de companheiros. E isso aí foi pô, maravilhoso, espetacular, entendeu? Não tem como te agradecer mais. E falar para você da satisfação, da alegria que eu estou entendendo aqui de poder falar isso. Eu Conhecer o estúdio também, né? queria que o povo entendesse as minhas palavras. Se algumas coisas eu falei alguma coisa errada aqui, ou que alguém não gostou, eu quero pedir desculpa e tal, e falar que eu sou do bem. E é peribense. E sou peribense, de coração. Com certeza. Muito bem, José Novato, já estamos no final, José. Isso aí, Adilson, eu quero agradecer o Grilo aqui, né? E o dia que você convidou ele, a primeira pessoa que ele chamou para vir aqui foi eu. Quero agradecer você também pelo espaço mais uma vez. E às vezes a gente fala alguma coisa aqui que a pessoa não gosta, às vezes a gente citou o nome de pessoa que citou o nome errado, mas tem o direito de corrigir, falar com a gente que a gente tem um programa de rádio, eu vou falar, se eu falei que tem prefeito a mais, tem prefeito a menos, se falei alguma coisa em uma situação da Aperibé, que me perdoa, porque eu sou Aperibé e tenho o prazer hoje de dizer ser o primeiro secretário de esporte da Aperibé. Indicado pelo PDT do nosso partido. Então, eu fico muito grato por isso aí. E outra coisa, eu amo a Aperibé. E o que eu quero é o melhor para a Aperibé. Muito obrigado. Agora, Grito, voltando aqui rapidinho de você, porque eu esqueci de um ponto muito importante, que o Janovar também depois pode falar também. A gente despede daqui a pouquinho. A festa das gatinhas, que eu me lembro que era no 10 de abril. Então, era a festa do reencontro, depois acabou a festa do reencontro, a festa das gatinhas. Festa das gatinhas, o primeiro presidente foi o Erodi. Eu fui presidente por várias festas do reencontro da PDB. E diz às autoridades que volte, né? Que isso aí, mas hoje é difícil. É difícil, né? Porque a Peribé tinha os melhores bailes da região, no Clube Social, e a maior festa da região noroeste fluminense era a festa do reencontro da Peribé. Muito bem. Nilson, muito obrigado de você ter participado com a gente aqui desse quadro aqui Politicando, hoje neste sábado, 5 de abril de 2025. E quinta-feira nós teremos uma festa maravilhosa aqui, que nós vamos trazer outro convidado aqui para falar de política, e nós vamos parabenizar mais uma vez a cidade de Aperibé por estar completando 33 anos a idade de Cristo. Vou pedir ao José Novato e o Grilo, que assim que a gente finalizar, permanecer, porque a gente tem que finalizar lá no celular, lá, live. Tá bom? Muito obrigado, Zé Novato. Estamos às ordens a todos vocês aí. Obrigado,
Emilson, Eu que te agradeço de por coração, cara. participar aqui com a gente, falar um pouco da história. Estou à de disposição Atrás sua. Se você precisar, estou às ordens. Se quiser também, pode vir para cá que nós vamos Tá bater bom. um papo. Gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram aí com a gente na live. Eu não vou citar o nome do pessoal que está aqui, mas o Rodolfo está aqui agarrado ainda. Um abraço, Rodolfo. Um abraço para todos vocês aí. Já chegamos ao final de mais um bate-papo aqui no nosso Politicando. E lembrando que quinta-feira teremos outro convidado aqui no nosso quadro Politicando. Lembrando que esse quadro Politicando ele pode entrar ao ar a qualquer momento. Entendeu? É só você marcar com a gente, que a gente entra com ele assim como o Emilson, Popular Grilo, entrou em contato comigo semana passada e nós marcamos para hoje, sábado, dia 5. E foi um papo maravilhoso estar com vocês aí. E lembrando que a gente está gravando para o YouTube, lá no link lá no nosso WhatsApp, Instagram, temos o link do YouTube. Você vai direcionar para o YouTube e mais tarde você vai pegar as imagens completinhas lá no nosso YouTube para você assistir esse bate-papo maravilhoso. A todos vocês que estiveram com a gente aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!